Bem, gente, cervejando por aí também é cultura. Sabe por que é cultura? Eu, Eduardo Moreira, vou aprender com o Sérgio, meu parceiraço, para falar dos 4 elementos da vida. É verdade. Água. Eu pergunto a você, Eduardo. Oi, gente. Sérgio do Coreta. Mais uma pílula cervejando por aí. Eduardo, quais são os 4 elementos da natureza? Eu tinha me esquecido, mas você me lembrou. Água, terra, fogo e ar. Não, você está enganado. Para o cervejeiro, os 4 elementos são água, malte, lúpulo e levedura. Sem isso não tem natureza, meu amigo. Sem isso não tem cerveja. Sem isso não tem alegria. Porque a cerveja, ela é a fonte de amor. Você bebe e ama todo mundo. Como se diz, todo mundo passa a ser mais lindo. Mais amigo, mais colorido, feliz, mais feliz. Você fica rico. Né? Mas olha só, agora falando sério. Os 4 elementos básicos da cerveja, na hora que você vai fazer uma cerveja, você precisa de 4 coisas principais. A água, e aí 95% da cerveja é água, tá certo? O teor alcoólico da cerveja gira entre 5% e 10% de álcool, então se 10% é álcool, 90% é água. Isso aí, tá certo? Então você quando bebe cerveja, você está bebendo muita água. Você tem o malte, eu prefiro chamar de fermentáveis, tá? Porque não só de malte vive uma cerveja. Nós vamos falar um pouquinho sobre o que é malte. Você tem o lúpulo, que dá o seu aroma, o seu amargor, e você tem a levedura. A levedura é aquela figura que faz a cerveja. Entrando um pouquinho mais no detalhe. A água. Bom, qual é a importância da água? Olha só. Um ingrediente que é 90% do seu produto, você consegue me convencer que ele não é importante? É super importante. A vida do produto. Então aquele negócio, a cerveja ela é fervida, então qualquer água serve? Não é bem aí. Não é bem por aí. Uma boa cerveja começa com uma boa água. Como a produção de cerveja, você tem um uso bastante grande da água, você tem que dividir a água, né? Você tem a água que é utilizada na produção e a água que é utilizada no processo. Estatisticamente, a gente consegue provar, e eu consegui fazer isso porque eu botei um medidor de água lá em casa para medir a água que eu gasto na minha cozinha. Você gasta mais ou menos entre 5 e 6 litros de água por litro de cerveja produzida. Sabia dessa? Mas isso é um desperdício? Não. Isso é uma necessidade, porque você gasta muita água no processo de lavagem. Tá certo? Resfriamento. O composto total. Total. Se você pegar toda a água gasta num processo Você fez 1 litro de cerveja, mas gastou 5 para lavar, para tirar... Quer dizer, para fazer 1 litro de cerveja vai depender do teu equipamento, né? Porque você tem a água... Isso nós estamos fazendo de cerveja caseira, na industrial já é diferente. Na industrial também, não muda muito, só muda o tamanho. Entendi. Entende? Quer dizer, a diferença entre o cara que faz na panela e o cara que faz lá 150 mil litros... Por isso que hoje eles reaproveitam a água, né? Sim, você tem que... Muitas cervejarias têm uma mini estação de tratamento para eventualmente reaproveitar, porque você não pode jogar fora essa água só porque ela está com sabão. Então você reaproveita ela para poder utilizar ela na lavagem. Separa do que é água da produção. Repara, quando você faz cerveja, você cozinha o malte. E você cozinha dentro da água. E esse malte você tira o máximo possível de líquido. Mas ele fica molhado. Então você tem aproximadamente, para cada quilo de malte que você coloca, você tem 1 litro de água que fica retido nas cascas. Perde. Aí você bota essa cerveja para ferver. Deixa 1 hora fervendo. Parte dessa água que você botou para ferver vai evaporar. Vai depender digamos assim, da geometria da sua panela e do tempo de fervura, mas se perde mais ou menos uns 3 a 4 litros, pode até aumentar, dependendo da tua panela, por hora de fervura. Então vamos lá, você faz 20 litros de cerveja, você gasta 30.
Pelo barato gasta 30, tá certo? Né? E a água. Bom, a água, ela não é só H2O, né? H2O é a fórmula básica, né? Básica da água. Mas a água é uma solução de sais, tá certo? Então você tem várias águas no mundo todo. Tem várias. E dependendo desse tipo de água, ele pode ser bom ou ruim para o tipo de cerveja que você faz. Por exemplo, existe uma água muito conhecida no meio cervejeiro, que é a água de Burton, que é uma região na Inglaterra. Ela é uma água muito sulfurosa. Ela tem muito sulfato, né? Então, ela é mais, digamos assim, mais usada para cervejas que têm um amargor mais pronunciado, porque o lúpulo vai ser intensificado. Né? O efeito do amargor do lúpulo vai ser intensificado pela presença do sulfato. Entendi. Tá certo? E, por exemplo, cervejas mais maltadas precisam de uma água com um pouco mais de cálcio. Tá cálcio certo? e ferro. Não, ferro não. Ferro não é desejado. Não, ferro não é desejado, porque o ferro oxida. Mas cálcio. Cálcio. Por quê? Porque o cálcio vai trazer o sabor do malte. Vai intensificar o sabor do malte. Aí você vai perguntar, e a água brasileira, como é que é? Ela é mais chegada ao cálcio ou mais chegada... Ela é mais ao cálcio. Ela é mais chegada a nada. A água brasileira é das mais... preguiçosas que tem no planeta. Não. Bicho, até nisso o Brasil é abençoado. A água brasileira ela é mais pobre possível. Ela é mais próxima do H2O possível. Para você ter uma ideia, a gente esteve no Chile, em Santiago. Santiago é uma cidade que chove muito, 25 dias de chuva por ano. Isso. Sabe o que é 25 dias de... Aqui em Petrópolis a gente chove 25 dias por mês. Em Santiago é por ano. Para você ter uma ideia, eu vi em Santiago a prefeitura regando planta na rua. Porque se não regar, ela morre. Porque não chove. Você imagina fazer cerveja... E a água lá? A água é água que desce pelo morro. Tá certo? Então a água é extremamente mineralizada. Você toma banho, parece que não tomou. Porque a água é grossa, a água é uma água pesada. Você não consegue fazer uma pilsen assim. É igual a água mineral da Europa, eu observei que parecia água de salobra, né? Porque é uma água muito, muito de superfície. A água brasileira é uma água de infiltração. Como é que a gente bebe água? Chove no terreno, o terreno infiltra, corre para o rio corre para uma represa e a gente coleta essa água na represa. Então é uma água que veio filtrada pelo terreno. E aí ela não tem cálcio, ela não tem sulfato, ela não tem praticamente nada. Ela é praticamente... fácil de manuseá-la. Porque botar é infinitamente mais fácil do que tirar. Como é que eu tiro o cálcio da água? Rapaz, é uma dificuldade. Então o que a gente faz? A gente pode adicionar. Então se eu quiser hoje fazer uma Imperial Stout ou uma cerveja igual e ter uma água igual à água de Burton, é mole. A gente adiciona sais na água e vamos fazer uma água. Vai chegar no pH da água. Não, pH é outro departamento. Vai chegar no tipo da água na mesma característica, na mesma dureza daquela água de Burton, e que aqui no Brasil a gente tem uma água limpa. Eu quero ver o inglês fazer uma água igual ao do Brasil. Não consegue, ele vai ter que destilar. Isso é um processo muito caro. Você falou um negócio importante, o pH. O pH é uma escala... pH quer dizer potencial de hidrogênio, né? É uma escala de acidez que vai desde 1 a 14, tá certo? Quanto menor o pH, mais ácido. Quanto maior o pH, mais alcalino. A piscina usa o pH maior, não é isso? Você repara, o pH neutro seria o 7, né? Ele não é nem ácido e nem alcalino, né? Então você tem substâncias que são mais alcalinas, que fazem subir o pH, e substâncias que são mais ácidas. Por exemplo, a cerveja é uma bebida de pH baixo, né? Tanto é que você bebe ela gelada. E a piscina?
Piscina é bom. Quando você Não diminui... é parâmetro, estou usando para Não, as pessoas quando- compararem. Quando você diminui o pH, você dificulta a proliferação de bactérias. Tá certo? Então, por exemplo, uma das primeiras coisas que a levedura faz quando ela se instaura na bebida é baixar o pH da bebida exatamente para evitar a contaminação. Ela Entendi. não quer um elemento estranho ali dentro. Mas olha só, o pH da água influencia na produção da cerveja. Então, quando você coloca o malte, o pH já, o pH já baixa naturalmente, né? Então, mas o pH ideal para você produzir cerveja é em torno de 5, 5,2, e você adiciona para isso alguns ácidos para poder baixar esse pH e facilitar o processo de mostura. Bem, nossa pílula de, Essa é a primeira, depois a gente vai falar de água, outras. né? Dos 5 elementos, dos Quatro. 4 elementos do cervejeiro, né? Água, lúpulo, cevada e Água, malte, lúpulo e levedura. isso. Vai ficando por aqui. Eu espero que os amigos que nos acompanham estejam gostando das nossas micropílulas Sim. de conhecimento. A Voltamos gente vai já. ficando por aqui e nosso site é... Cervejandoporaí.com.br. Você vai encontrar tudo isso lá. É isso aí. Não sai daí não.